Bom, boa noite a todo mundo. Meu nome é Samir, eu sou estudante do 4º ano. Eu era da 99, agora eu caí para 100 por conta de que eu fiquei um ano fora do país. Eu, o Douglas e a Beatriz, a gente ficou um ano no laboratório do professor John Godleski. E eu vou tentar de uma maneira bem breve, mas o mais completa possível, explicar o que foi essa experiência para a gente. Pode passar. Bom, primeiramente, quem compunha o laboratório era o John Godleski, que vocês viram ontem na videoconferência. Ele é um professor associado do Departamento de Environmental Health da HSPH e professor de patologia na Medical School. Basicamente, o que a gente pesquisa no laboratório é os efeitos da poluição ambiental sobre o organismo. Ele agora, assim, ele mais supervisiona a gente e os outros pós-docs, ele não trabalha diretamente conosco. E isso fica por conta, então, dos pós-docs dele, que foi com quem a gente trabalhou. Principalmente o Alex e o Edgar. O Alex ele trabalha mais na parte de cardiovascular, foi ele que ensinou a gente a analisar os dados e a parte de estatística. O Edgar trabalha mais na parte da análise dos experimentos que são feitos no túnel, que eu vou explicar daqui a pouco. E ele trabalhou mais na parte da cirurgia com a Beatriz. Além deles tem a Viviane e a Thalita, são duas fisioterapeutas brasileiras, que elas também trabalharam com a gente durante o ano. E como vocês veem, são várias pessoas trabalhando no laboratório, trabalhando ao mesmo tempo em diferentes experimentos. E no decorrer do ano a gente vai se especializando em determinadas habilidades. Eu e Douglas a gente se especializou em fazer análise de dados, a Beatriz se especializou em fazer cirurgia. E nisso a gente acaba ficando útil em determinadas partes dos experimentos e a gente acaba participando em vários deles ao mesmo tempo. Pode passar. Só uma breve explicação. O laboratório funciona em duas localidades. A primeira é o túnel, onde a gente pega o ar poluído do túnel que vai até o aeroporto por todo um sistema bem complexo que eu não vou explicar porque não vai dar tempo. E pode passar. E a outra parte fica na HSPH em si, que é onde a gente também realiza a exposição dos ratos, que eles ficam nesses pletismógrafos aqui, onde a gente pega dados de função pulmonar também. E cada um desses ratos tem telímetros implantados, nos quais a gente consegue pegar dados de eletrocardiograma, pressão sanguínea. Esses dados são então coletados e a gente passa então a analisar eles, né? A gente usa esses... A gente usa esse computador, a gente usa os dois monitores, é um programa bem complexo de mexer que eu vou dar uma explicação breve daqui a pouco. E pode passar. Então, a questão no laboratório é a seguinte, a nossa hipótese é que a disfunção cardiovascular que acontece quando o organismo é exposto à poluição, ela é mediada pelo sistema nervoso autônomo. Então, todos os experimentos se baseiam em uma exposição repetitiva às partículas derivadas do tráfego e esses experimentos então tentam comprovar se isso vai alterar a função cardiovascular ou o sistema nervoso autônomo no caso de ratos. Pode passar. A primeira parte aqui é o experimento que o Douglas e a gente fez. Esse experimento é baseado em um trabalho anterior, feito pelo Jack Harkman em 2011. O objetivo dele era investigar se a resposta cardiovascular à poluição ambiental ia ser aumentada em ratos com síndrome cardiometabólica. Síndrome cardiometabólica é um termo clínico para pessoas que têm uma maior suscetibilidade à doença cardiovascular, diabetes tipo 2, entre outras doenças. E, na verdade, boa parte da população tem esse perfil, mais ou menos 20% nos Estados Unidos. E esse era o objetivo do estudo. Pode passar. A partir desse estudo, a gente fez um estudo de segmento, porque o estudo anterior era como se você estivesse respirando o ar num dia ruim na China. Então, a gente fez um que é mais transferível para os padrões do ambiente que a gente respira, no caso de Boston, que é de 10 a 30 nanogramas por metro cúbico. Pode passar. E nesse caso, aí a gente fazia análise, eu e o Douglas, né? A gente teve que aprender a mexer nesse programa, que é o ECG Auto, da Inca Technologies. É um programa que tem uma licença para poder usar de mais ou menos $20 mil. Então, era complexo de mexer, a gente demorou mais ou menos 1 mês e meio, 2 meses para ficar realmente confiante no que tinha que fazer. Quem ensinava isso para a gente era o Alex. E a partir do momento que a gente aprende a mexer, aprende a usar, a gente consegue analisar então os dados, que são basicamente eletrocardiograma, pressão sanguínea, o HRV, que é para medir então esse desbalanço no sistema nervoso autônomo. E nesse caso, no nosso experimento, a análise foi muito mais acurada e muito mais detalhada.
nesse sentido em relação ao experimento anterior. E a gente adicionou também o padrão de arritmias, né, que a gente tinha que quantificar e classificar. Na parte da classificação, então, a gente tinha que estudar a parte, o que eram as arritmias, e saber identificar rapidamente num decorrer de um mês, mais ou menos, porque cada um desses ratos que a gente analisava, eles eram expostos por mais ou menos 5 horas. Então, eles tinham 5 horas de batimentos e a frequência deles é, altíssima. Então, a gente tinha que analisar muitas horas de dados e saber pegar a arritmia no olho mesmo. E aí parece simples, né? Você senta no computador e deixa o programa fazer tudo por você. Mas não era bem assim, era realmente bem complicado, bem difícil. As coisas podiam dar errado, sim. E você não simplesmente tinha que adicionar o arquivo no programa e deixar rodar. Você tinha que realmente saber tudo o que estava acontecendo, tanto no começo do experimento, qual era a hipótese, quais eram os tempos para fazer o protocolo e tudo mais. E então era um trabalho bem cansativo. Absurdamente cansativo. E no final do ano você espera então que você tenha resultados, é o esperado. E no final do ano você então apresenta os resultados para toda uma plateia de pesquisadores do departamento em inglês. É um momento bem tenso. E você tem que explicar da maneira mais clara e completa possível e está preparado para responder perguntas. Isso é só para ilustrar o que sai mais ou menos, pode ir passando. Sai umas coisas assim que você tem que explicar, dizer o que significa tudo isso, pode passar. E no fim você tem uma discussão e uma conclusão. No nosso caso, a gente teve resultados, realmente os ratos com síndrome cardiometabólica se mostraram mais suscetíveis aos efeitos, né? E é isso, agora a Beatriz vai falar rapidamente da parte dela, que é da parte de cirurgia. E é isso, obrigado. Então, minha parte é bem diferente da dele. Eu fiquei mais na mão na massa mesmo. Eu acho que... Eu não sei, eu acho que esse ano o Maurício que foi pra lá foi só um para esse laboratório, então eu não sei se o John tá aceitando mais alunos para fazer essa cirurgia. Por N motivos. Primeiro, porque a curva de aprendizado é muito longa. Eu matei milhões de ratos. Basicamente a cirurgia é um dispositivo, que é o telemeter, e ele tem um catéter que é colocado dentro do ventrículo esquerdo, pelo transdiafragmático, e tem 2 eletrodos de eletrocardiograma colocados subcutâneo aqui. E assim, o rato crescia, ele coçava, abria a sutura, tinha que ficar indo fim de semana, depois da cirurgia, dar anestésico para o rato, porque eles são super, super rigorosos com cuidado com animais, assim, é muito bonito ver como funciona isso, mas enfim. Eu não sei se ainda vai ter essa posição de cirurgia, mas eu gostei muito, porque eu gosto de cirurgia, era isso que eu queria fazer, eu tinha conversado com o John na entrevista sobre isso, e eu vou mostrar um pouquinho de como foi essa cirurgia. O meu principal estudo foi esse do estresse social. O que ele queria saber? Ele queria ver o que acontecia com os ratos expostos à poluição, quando eles eram expostos ao estresse social. Esse estresse social é um método que o Alex encontrou, algumas publicações sobre, de estressar o sistema cardiovascular dos ratos, no caso, os já submetidos à poluição e outros que foram expostos a ar. Mas, para isso, antes a gente tinha que implantar todos esses ratos, os ratos sobreviverem e aí começar. Aí eu tive que aprender a fazer a cirurgia e, como a gente fazia experimento no túnel também, a gente trouxe tudo que tinha no túnel para o laboratório, para a gente conseguir expor aos ratos dentro do laboratório e tornar o processo mais rápido. Então, passa aí. Essa é mais ou menos a cirurgia. A primeira vez, fui a primeira aluna a testar esse modelo e dá certo. E aqui eu colocando os eletrodos do eletrocardiograma e aqui o catéter no coração. Pra vocês terem uma ideia, é um negócio muito pequeno mesmo, dá muito trabalho. A gente faz com um rato anestesiado, entubado, mas o coração tá lá, bombando e você tem que colocar um catéter, amarrar com um fio, não sei se tinha técnica cirúrgica, amarrar com um fio 8-0, um catéter no coração. Sem microscópio. Pode passar. Então, e aí a gente trouxe tudo para reproduzir a poluição do túnel, do aeroporto, dentro do laboratório. E a gente tinha uma mistura que os meninos faziam, misturavam um surfactante pulmonar com a partícula retirada do túnel, com etanol e com água. E a gente colocava num inalador, que é igual ao inalador que tem em casa. Isso ia para um sistema de tubos, aqui é o dry aerate, que é para deixar seco. A gente media a concentração por massa, a gente media o tamanho das partículas e
fazia questão de reproduzir exatamente como estava dentro do túnel, e aí isso ia para aquelas câmeras, as câmeras que a gente colocava os ratinhos. E aqui era o esquema do experimento. Então, o experimento, além disso, durava 4 semanas, então é uma coisa bem longa, não tinha muito espaço para errar aí no meio, e às vezes morriam os ratos no meio também. E aí, no final, a gente fez uma necrópsia e colheu órgãos dos ratos, mandou tudo para análise, mas foi tão no final do ano que não chegou pra gente ainda isso. E esse é o estresse social que eu achava bem interessante. A gente trabalhava com ratos machos e esse rato, que não sei se dá pra ver a diferença, mas é um rato enorme. Ele pesa, assim, um pesa 300 gramas e o outro pesa 700. E esse rato grande é um rato que já se reproduziu. Então, teoricamente, eles são mais agressivos. E aí, o que a gente fazia? A gente colocava o rato, depois de todas as exposições da semana, a gente colocava o rato pequeno com o rato grande e a gente olhava eles por 20 minutos e via o que acontecia, porque dava pra ver na hora, assim, você via o batimento do rato, tinha toda uma monitorização e via o que acontecia. Às vezes eles brigavam, é bem legal, é um jeito de testar o sistema cardiovascular dos ratos. Aí eu acho legal. A gente dava nome para os ratos, dava nome de One Direction, de tudo. Aí então eram meus filhinhos. Aí os outros resultados eram bem parciais, porque como eu disse, demorou muito para dar tudo certo. Então o que a gente achou é que aumentou mesmo, a gente conseguia ver um aumento da contratilidade do ventrículo, aumento da frequência cardíaca, óbvio, porque ele tomava um susto na hora que ele via o rato grande. E os meninos viram arritmias também, mas esse processo de análise também vai ficar para o Maurício, que está lá agora. É o Douglas agora? É isso. Tá. Bom, vou começar a falar um pouquinho, rapidinho. Como o Samir já falou, já explicou todo, eu trabalhei junto com ele, não tem muita coisa para eu falar. Mas, na teoria, assim, tipo, vocês já conversaram, não sei se alguém entende o que entende no laboratório do John, havia um grupo, antigamente, eu e o Samir começamos a trabalhar nesse laboratório, havia, assim, tipo, um esquema, que você ia, ficava 6 meses, tipo, varzeando, procurando alguma coisa, depois de 6 meses em diante você começava a trabalhar. A partir de mim, de eu e da Bia e do Samir, isso mudou. No primeiro dia a gente chegou lá, na primeira semana já começamos a trabalhar. A gente chegou pensando, vamos tentar. O John chegou assim pra mim. Esqueci. Então vocês já vão mudando já de ideia já. Então, a gente teve que aprender a trabalhar, além do experimento que a gente teve, o principal, a gente teve que trabalhar com quimiluminescência. É um processo complicado, basicamente cada um tinha a sua parte, a Bia operava, o Samir fazia a centrífuga e eu contava células por meio de lâmina, preparava a solução. Eu lembro no primeiro dia que o John chegou para mim e falou, tá vendo essa lâmina aqui? Custa não sei quantos $1000. Eu falei, legal, e você vai mexer. E se você quebrar, você não vai ter só o prejuízo da lâmina, como você vai parar todo o experimento. Eu falei, legal, e a parte do inglês que eu vou me adaptar. Então tinha isso também que você tem que ter noção. E além disso, eu e o Samir, e a Bia fez cirurgias, a gente trabalhou em outros projetos, como do projeto do Hugo e o projeto da Bia, que a gente ficou analisando os eletrocardiogramas dos ratos. Uma coisa legal também que a gente fez lá, eu, a Bia, o Samir e outros alunos, que ao final da aula, no segundo semestre, a gente dava aula de português para os alunos de medicina de Harvard. Era um projeto bem legal, no final a gente recebe um diplominha de lá. Era outro projeto. E é legal que depois... português médico que a gente tinha que ensinar. É legal que depois de um tempo, eu e o Samir analisando os eletrocardiogramas, a gente teve a oportunidade de apresentar o nosso trabalho na própria Faculdade de Medicina de Harvard. A gente teve um pôster apresentado lá. Depois a gente trabalhava vários tempos, assim. Tinha vezes que a gente chegava no laboratório 8 horas da manhã e saía às 10 da noite. Né, Samir? Pode mudar. Isso aqui foi o pôster que a gente apresentou no meio do ano. Depois do nosso trabalho, a gente chegou e foi bem legal esse pôster, porque a gente tinha que apresentar em inglês. O Samir apresentou esse pôster, eu apresentei outro, do Thomas, do ano passado. E era bem legal, interessante, que o pessoal chegava e você tinha que explicar em inglês, assim, basicamente uma coisa que você estava, a certo momento, meio perdido. Isso aqui é uma foto que o Samir tirou lá, apresentou o nosso pôster. Isso aqui depois, a gente tirou uma foto, eu, o Samir, a Bia, a Thalita, o Paulo Saldiva, o John Godilez, que vai vir entrevistar vocês. Depois teve um jantar, a Bia, a Viviane, que a gente trabalhava com ela, que é a quimiluminescência. E foi bem legal essa experiência. A única coisa ruim foi o jantar.
A gente esperava comer no fogo de chão e eles serviram tipo pão com salada, não sei, salmão. Isso aqui é outra coisa legal do nosso laboratório, que era o fogo de chão no ano anterior. Isso aqui é legal, que a gente participava do ENCA, a gente usava o software. E nesse ano teve a primeira reunião do pessoal que trabalhava. Daí a Harvard pagou para mim e para o Samir para a gente viajar para Ohio. Tipo, a gente não bancou nada. A gente ficou 3 dias num hotel lá e a gente participou desse curso. Foi bem legal, a gente aprendeu bastante coisa. Encontramos pessoas que manjavam muito mais do que a gente. Reunia gente de todo do mundo inteiro. Até gente do CDC, até CDC. Nos Estados Unidos foi assim. Tipo, a gente se sentia mais um lá, então, mas foi bem legal a experiência. E graças ao projeto. Isso aqui foi um dos... além do nosso laboratório, eu e o Samir fizemos um curso de neuroreabilitação na própria Faculdade de Medicina de Harvard, com o Philip Frenning. E foi bem legal, que a gente aprendeu tipo realidade virtual, como usar isso no tratamento de pessoas que sofreram um AVC ou algum tipo de acidente. E tipo usar transdutor magnético na indução magnética elétrica no cérebro. Foi bem legal, foi um bom curso. A gente ficamos 3, 4 dias lá no hospital. Bom, antes das questões, como o Eduardo falou, às vezes você vai num laboratório e você não vai gostar. Às vezes quando eu cheguei no meu laboratório eu pensei, vou aprender inglês, vou fazer um monte de coisa, porque o meu inglês não era muito bom quando eu cheguei. Então eu falei, mas não, você já chega lá, você já começa trabalhando. E é legal essa experiência, porque vai haver dúvidas. Às vezes você vai pensar, será que compensava eu ter me formado depois eu vim aqui? Para mim compensou, para o Samir e para a Bia, porque a gente aprendeu bastante coisa, não só do inglês ou de outras culturas, mas como você lidar com situações de estresse sozinho. Tipo, sem depender de pai, mãe ou professor, você tem que lidar na hora lá. Tipo, ninguém vai chegar pra você, faz desse jeito. Vai chegar uma pessoa falando inglês, se você não entende, e o cara fala pra você, então, eu queria isso aqui ontem. Então, vocês vão ter que aprender a lidar isso. Isso é uma boa experiência de vida que a gente adquire. E às vezes você pode chegar no laboratório e não gostar, mas, como o Eduardo falou, você tem a opção de trocar. E é isso. Eu acho que eu não tinha dúvida, eu sempre quis ir, eu tenho vontade de ir morar fora, depois de me formar. Então, quem fica, mas nossa, mas vou cair de turma, mas meu namorado, minha mãe e meu pai. Meu conselho é, vai, cara de pau mesmo, vai dar tudo certo. É muito legal. Tem coisas que você não imaginava que você ia aprender, por exemplo, lavar roupa lá, porque é estranho. Não existe varal. É legal que você volta a outra pessoa, isso é muito legal, bem mais maduro. É uma experiência que eu acho muito boa, pela pesquisa básica, que na faculdade, por mais que tenha iniciação científica que não é igual, é outra coisa, você mergulha, você dá tempo de se dedicar bastante, de ter responsabilidade e pensar, nossa, se não fosse eu dar analgésico para os ratos no fim de semana, eles iam morrer de dor. Que é uma coisa que aqui você fala, não, os técnicos vão fazer isso pra mim. Mas lá é muito legal, muito mão na massa. Nem que seja, pelo inglês já. Pelo inglês. Já foi morar fora sozinho e eu recomendo pra todo mundo mesmo. Uma coisa legal é que quando acabava o laboratório, eu e o Samir ia pra academia, na Harvard Stage, que é a puta academia massa, que você tem a carteirinha de Harvard, então você pode acessar os esportes lá e fazer parte da equipe. Da equipe não, da academia. E lá a gente acabou conhecendo o Guy, que é um professor de história de Harvard, que fazia academia junto com a gente. Ele ajudou bastante a gente ao longo desse ano. Então você faz bastante amizade até hoje. Ele pretende vir pro Brasil e, sei lá, vocês vão criar bastante amizades lá. Foi bem legal, foi bem legal. Eu recomendo muito. E basicamente é isso. Você falou que foi com inglês assim, mais ou menos e tal. Você aprendeu algum curso específico ou foi uma... Então, eu nunca fiz curso de inglês, assim, tipo, pra ir pra lá. Não, mas lá... Lá eu fiz um curso, eu paguei um curso lá, foi bem legal, que é, você faz um curso de inglês lá, e se sai na rua, o pessoal fala inglês. Então era bem legal, você volta com... Mas aqui, deixa eu falar. É mais ou menos que o pessoal fala inglês. Porque às vezes eu ia no mercado, chegava assim, falava, eu quero comprar um pão. Você é do Brasil, vamos começar a falar português. Não, fala inglês comigo. Mas é bem legal. Porque lá tem bastante brasileiro também, então você tem que escolher com quem conversar às vezes. Qual que é a flexibilidade do Good Blast? Oi? Ele é flexível, o Good Blast? Você tem que... É que na verdade era assim, a gente trabalhava mais sobre a observação do Alex. O Alex, ele não é tão flexível. Aí acho que para qualquer laboratório que conta mesmo, é você mostrar resultado. Então no começo a gente realmente ia lá, trabalhava todo dia, até porque a gente não sabia direito as coisas. Só que aí depois a gente ficou bom naquilo
A gente conseguia ficar, sei lá, um dia até tarde, fazia tudo, e o resto dos dias a gente tinha um horário bem mais flexível. Às vezes o Alex reclamava, mas a gente entregava tudo no dia que ele precisava. Tem que estar... Então, pra mim a questão mais era... Tem que ter tantos rasos prontos, livros implantados até o dia. Se eu quisesse fazer 4 de manhã, 4 da tarde, que é péssimo, eu fazia. Quando tava lá no final que eu precisava de resultado, mas saía mais cedo por causa da cirurgia, mas tinha que ir lá fim de semana, por exemplo. Mas em relação a férias, assim, o John, você quer conversar antes com ele. Fazer alguma coisa externa, assim. O John Às vezes dá não é mal. muito fã da gente fazer outras coisas, assim, Ele acha que tem que colocar, óbvio, colocar o laboratório antes. Depende muito de você conseguir arranjar tempo para isso ou não, mas depende. Esse curso que a gente fez de neuroreabilitação na Harvard Medical School, ele durava mais ou menos 3, 4 dias. E era no final do ano, então a gente estava meio corrido ainda. Mas como a gente tinha entregado tudo já, já estava mais sossegado. Ele ficou até feliz, assim, pra gente aproveitar. Então, depende de cada laboratório também. Depende de onde você tá, depende do que você quer fazer, de quanto tempo você vai ocupar, mas o melhor é avisar antes e conversar, porque você não pode como se fosse complicar. um emprego mesmo, sabe? Você tem que pedir antes de tirar férias. Mas dá tempo, sim. Mas dá. Tipo, a gente fez um monte de coisa lá, além do Viajou laboratório. Tipo, eu e o bastante. Samir tinha que fazer um monte de análise. Só que assim, se tem um prazo, tem que entregar. Tipo, ele vai falar, sexta-feira eu quero os dados analisados. Então a gente, às vezes eu e o Samir saíra meia-noite, 11 horas do laboratório. Isso é uma pergunta que eu tinha para todos os laboratórios, na verdade. Eles fecham? Não, você fica com a carteirinha, você pode... Tem acesso a isso. Eu seria um PCR voltando da balada. Não fecha, fica aberto, sábado, domingo, Não, você chega lá, você assina, dá seu nome e entra no laboratório. Assim. Tem experimento que você tem que avaliar durante 24 horas, sabe? Assim, não tem a lanchonete, às vezes no fim de semana tem umas portas trancadas, tem que dar a volta. Eu queria saber de cada um de vocês. Experiência de vida, que nem o professor Miguel falou ontem. Eu acho que realmente me mudou. E eu acho que lá, se você quiser, você tem muita oportunidade para aprender, não só academicamente, como para a vida em si mesmo. E o lado ruim, você falou o lado ruim? Eu não percebi. Bom, o lado ruim... Olha, eu acho meio difícil encontrar um lado ruim. Eu achava meio ruim como eles monitorizavam a gente o tempo inteiro, por parte do Alex, assim. Porque dá uma impressão de que, tipo, eles não confiam em você, assim, fica meio... Eu achei meio ruim isso. Mas, bom, era necessário. Eles não vão deixar um experimento importante na mão de alguém que não é totalmente especializado naquilo, até porque é a Harvard, entendeu? E... Bom, muita gente reclama do frio, mas eu achei o frio fantástico. Todo mundo fala de, não quero sair na neve, eu achei ótimo. Eu saí num dia de uma tempestade de neve, achei muito legal. Pra mim acho que não teve lado ruim não, sério mesmo, não teve mesmo. Pra mim, começar pelo ruim? Assim, no final do ano eu tava com saudade da faculdade, com saudade de fazer prova, de ver paciente, porque é um ano X, que você vai, sei lá, ver rato no meu caso. Mas eles viam gráficos, entendeu? Então, dá aquela saudade mesmo da faculdade, mas... Voltando aqui, tem MI, né? Pra matar a saudade bem rapidinho. E o lado bom, eu abracei bastante a cultura americana. É muito legal aprender como eles são, como eles se comportam, a educação deles, as visões políticas. É um outro mundo. Boston é uma cidade linda, é do tamanho certo. Você ficar um ano sem dirigir foi animal. Eu achava que eu era grudada no meu carro e eu percebi que lá não preciso mais dirigir. E como experiência de vida, que eu sempre morei com os meus pais, nunca saí de casa, nunca morei em outra cidade, nada. Então, tudo que você cresce como pessoa, você pensa, nossa, até que dá para morar sozinho, até que dá para aprender a controlar suas finanças também, muito importante. Porque a nossa bolsa vinha de 3 em 3 meses, e aí no primeiro mês você fala, nossa, tô rico. Aí no último mês você tá, meu Deus, como é que eu vou comer semana que vem? E viajar também. Viajar é importante, aquela região é ótima, você vai para qualquer lugar, você pega um ônibus, vai estar em Nova York, pega um avião, $200, você voa para qualquer lugar dos Estados Unidos e volta. Então isso também é bem interessante. Bom, começa com a parte ruim, parte boa. Bom, a parte ruim foi que eu morei num porão, eu não recomendo isso para ninguém, então... que eu morei num porão, morei longe da faculdade, mas porque eu queria economizar grana. E a parte ruim é assim, às vezes você chega nos Estados Unidos e fala, nossa, que legal, que bonito, que legal, vou fazer tudo, fazer o melhor. Você vai o primeiro dia no laboratório, nossa, neve, dólar, sei lá, você começa a ver um monte de coisa. Nossa, dólar na minha mão, sei lá, estou falando inglês, então você acha uma massa. Daí você vai o segundo dia, vai o terceiro dia, neve, legal, né, velho? Até você levar o primeiro tomo e ficar puto, sabe? Tipo...
Daí você pega o ônibus e tal, você fala, segundo mês, você fala, pô, vou lá no laboratório, né, velho? Então, começa às vezes a ficar meio monótono. Aí você vai no laboratório, mal chega o cara, ó, você tá aí no laboratório já analisando os dados? Então, às vezes isso é todo dia, ó. Daqui a pouco eu ligava pra mim, ó, o Samir tá aí. Daí ele ligava pro Samir, o Douglas tá aí. Então... O que você quer falar com ele? Não, eu queria ver o negócio de dados. Aí eu falei, então... O Alex é realmente uma pessoinha. Então, às vezes você tá trabalhando, tal, assim, é legal trabalhar, assim, mas às vezes fica monótono. Daí você não toca o telefone, ele desce ele, assim, tipo, o que vocês estão fazendo. Mas o chato era isso, mas foi bem legal que ele ajudou bastante a gente a produzir, auxiliou bastante a gente, ensinou bastante coisa. Se não fosse isso, eu acho que talvez eu ia varzear também, sei lá. Mas foi legal, o chato às vezes é isso. Mas é como eu falei, eu gostei do meu laboratório, às vezes vocês têm que acostumar com qual tipo de laboratório vocês vão. Então é isso o ponto. E o ponto positivo é sim, eu conheci Boston, Nova York, viajei. E de verdade. E tipo... Tem a melhor parte da viagem independe do laboratório. Eu acho que é meio universal. É só chegar e conversar com o professor e tal, e é isso. Certo? Obrigado, hein? Você morava no programa, eu queria saber, você tem que procurar a sua casa a partir do momento que você chega lá. E você recebe na bolsa o dinheiro já incluído pra você pagar. Não. No nosso ano não foi bem assim. É que eu já... O nosso ano foi meio complicado, Foi. porque teve um problema com as bolsas, demorou para chegar, então a gente recebeu bolsa mesmo, foi em abril. Né? Então a gente ficou janeiro, fevereiro e março meio que... Assim, a gente recebia dinheiro numa conta aqui no Brasil, a gente tinha que pedir, se alguém pudesse transferir, a gente pedia para transferir, se alguém tinha IOF, aí era meio complicado. É complicado. Só que, assim, parte de casa... cada ano que vai passando, a gente vai herdando as casas de quem já foi no ano passado, né? Para muita gente é muita dor de cabeça. Eu tive muita sorte porque quem foi no ano passado foi o Luca. Ele morou com um cara fantástico que é o Jim Butler. Ele é um professor da Harvard também. É um cara simplesmente assim fantástico. Aquele senhorzinho assim, aquele vovô que tem várias histórias assim que você fica tipo, nossa, como você fez isso? O cara é bem humilde, toca piano e tudo, é muito legal. E aí eu não tive nenhuma dor de cabeça por conta disso. Eu simplesmente disse, Lucas, você tem um lugar pra mim aí, tem como eu procurar? O dinheiro aceitou você ficar aqui. Ah, então beleza, pronto, acabou. E aí tem a casa da... Pra mim foi totalmente diferente. Eles falaram, chega por volta do dia 20 e poucos de janeiro. Eu cheguei dia 10, eu trouxe dinheiro de casa, porque eu não tinha dinheiro da bolsa ainda. E eu comecei a fritar na internet, ligar para corretor, marcar de ver 5 casas por dia, até que eu achei uma casa boa, em Boston mesmo, um lugar muito, muito bom, que a gente fez praticamente 3 quartos, eram 2 que viraram 3. E o Danilo e a Maria Beatriz vieram morar comigo, e deu super certo. A gente montou a casa do zero, foi muito legal. E inclusive passou a casa esse ano para a Silvinha, a Carol e a Pri. E eu espero que elas passem para a turma do ano que vem também, mas é divertido montar a casa, mas dá muito trabalho. Eu percebi que bastante laboratórios fazem pesquisas assim com animais, parece que a técnica operatória, a cirurgia parece ser importante. Eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso, o que vocês viram dos laboratórios de vocês e dos laboratórios. Assim. Olha, do nosso laboratório, o mais importante, antes de você sentir o cheiro do rato, você tem que fazer uns cursos online, assim, bem tranquilo, mas você tem que ser certificado, saber o que fazer em relação à emergência, em relação a qualquer produto perigoso que esteja trabalhando no laboratório. Agora, de técnica cirúrgica, eu levei o que eu já tinha da faculdade mesmo, de fazer liga, de aula de técnica cirúrgica, e melhorou muito lá. Mas é que assim, a posição que eu entrei no laboratório do John foi porque eu já comentei com ele que eu gostava de fazer cirurgia, entendeu? E eu acho que o pessoal do VR vai te responder bastante disso, porque eles operavam porco, né? Aí quando eles falarem, você pode perguntar de novo. Eu acho que assim, em geral, assim, tem laboratório que você tem a chance de mexer com cirurgia. Tem. Vai de você, assim, se você não gostar também, se você não tiver habilidade, se você não quiser chegar perto, você não chega também. Vai de você. Mas no nosso laboratório eles exigiam que a gente tivesse pelo menos um certificado de que tipo, você é apto a fazer. Então, tanto eu e o Douglas, que a gente não fez cirurgia mesmo, a gente era apto, assim. Claro que a gente tinha que pegar prática, mas se precisasse a gente estava aí. É legal do nosso laboratório que sempre ficava um, assim, então o experimento nunca parava, assim. Tipo, tinha o Samir, às vezes ele ia viajar, eu ficava, via. Então, foi bem legal o ano passado.
É isso. Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta?